Olá família, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Bem-vindos ao canal Magia Tarot. Este vídeo é diferente, este vídeo é para falar do portal de amanhã, que amanhã é dia 22/2/2022, que eu num dos signos no diário para amanhã, para esse dia, falei que eu ia fazer este vídeo, não é? Eu não sou muito de fazer vídeos falando de portais, não é? Por quê? Porque há muitas maneiras de interpretá-los, há muito conhecimento, muita informação, mas pouca sabedoria. E as pessoas tendem a ver de várias maneiras possíveis, né? Mas esse portal é bastante poderoso, não é? Então é um portal para respeitar, não é? E é um momento, né, de bastante oportuno para a gente ter aqui uma conversa, né? Às vezes é uma maneira da gente também se conhecer melhor. Eu depois vou ensinar um ritual para vocês, né? Se você então achar que eu estou sendo neste vídeo muito chato, eu vou deixar a minutagem, tá bom? E você, se quiser, você pode depois passar direto para o ritual, tá bom? Mas talvez seja um pouquinho uma certa falta de informação no ritual se você não me acompanhar, mas acredito que dá para fazer de boa mesmo assim, né? Mas se você se interessa um pouco em me conhecer, ver um pouco a maneira que eu também penso, interajo com as coisas, né? Também talvez seja interessante você ficar, tá bom? Bom, em primeiro lugar, não é? Se você pegar nesta data, 22/2/2022, se você for ler ao contrário, você vai chegar, né? A ler você vai ter a mesma numerologia, não é? Você vai ler 22/02/2022, então tem um nome específico para isso, em termos assim de data, que eu não me lembro, tá? Mas o interessante, né, é pensar assim, né? Você vai para um lado, volta para o ler ao contrário e é a mesma coisa, né? Ou pelo menos parece que é a mesma coisa, né? Então a gente para um pouquinho, em primeiro lugar, a gente pensa que em primeiro lugar, o 2, né? Repetição várias vezes o número 2. A gente pega no número 2 o que é que a gente pode falar sobre ele, algumas coisas, né, que a gente pode falar sobre ele, que vem logo à cabeça é a dualidade, não é? E existem várias dualidades no mundo, não é? E uma cultura, uma filosofia bastante antiga é justamente a taoísta, não é? Que fala das dualidades. As dualidades é bastante complexa, não é? Parece que é algo muito simples, fala do dois, né? Duas coisas, né? E muita gente, né? E como exemplo, né? E muito bem visto, né? A noite e o dia, o claro e o escuro, o bem e o mal, e por aí fora, né? E quando a gente fala assim é fácil, não é? Até de começar a entender, não é? Mas há várias dualidades no mundo, né? Você fala assim, branco, preto, né? Fácil, né? Mas se você falar o azul e o amarelo, né? Onde é que está a dualidade aí, né? Então, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas com a capacidade que a gente aumenta o nosso conhecimento e a nossa capacidade, o nosso interesse em pensar, comparar, né? E usufruir do conhecimento, né? E fazer dele algo útil, algo palpável, né? Então, quanto mais a gente consegue pensar, mais longe a gente consegue questionar e mais longe a gente consegue tirar proveito das coisas, né? O 2 fala de dualidade, não é? Fala de escolhas. O 2 também é visto como casal, não é? Uma simbologia que completa na criação homem e mulher, por exemplo. Escolhas de ficar ou sair de um relacionamento, como tratar o próximo, né? A dualidade que existe no outro, entende? Quando a gente olha o caminho do 2 e volta aí a mesma coisa, né? A gente às vezes nesse caminho a gente pode pensar, né, que o mundo tem muitas dualidades, mas o destino manda, né? Então numa filosofia mais assim virada para Dostoiévski, não é? Que fala do determinismo do mundo, né? Tudo já está planejado numa perspectiva newtoniana, que tudo tem uma equação, não é? A gente quando olha para esse 2 podemos pensar assim, então o livre-arbítrio não conta tanto, não é? Mas o importante é reparar, né? Mesmo para você observar essa,
essa questão do caminho que vai e que volta e parece que é a mesma coisa, né? Para isso você teve que fazer uma opção de observar, de entender, de conhecer, não é? E a capacidade, né, deste portal ser um portal virado para o dois, ou seja, para opções, não é? Que mostra um pouco esse lado newtoniano, mas que ao mesmo tempo pode mostrar assim, será que tem que ser assim ou será que as minhas escolhas elas podem mudar esse caminho de ida e volta, não é? Ou será simplesmente que aquilo que eu planto eu colho ao voltar para trás? Mas o caminho de ir, né, e a possibilidade de voltar faz justamente parte das minhas possibilidades de escolha, não é? Então eu posso escolher estudar, eu posso escolher trabalhar, eu posso escolher não estudar, eu posso escolher não trabalhar, eu posso estudar amar, eu posso escolher não amar, ficar com alguém ou não. Ou seja, todas as escolhas que nós possamos fazer na nossa vida, elas interferem com esse caminho de ida e de volta, né? Aquilo que você planta e você colhe. E, gente, nós, no mundo nós estamos passando uma fase bastante controversa, né? Você, não sei se você já reparou, né? A iminência desta guerra entre Rússia no fundo, não é Rússia e Ucrânia, no fundo é Rússia e mundo, não é? E depois é Rússia, China versus mundo. Então a gente está sentado, não é, neste momento, num barril de pólvora, não é? Onde a dualidade de escolha entre guerra e paz, não é? Também fácil de entender, ela é iminente, né? Para onde se desenrola uma história e esse desenrolar dessa história é o que a gente também vai colher, querendo ou não, não é? Então, a escolha de alguém pode interferir com aquilo que você não pôde escolher. Não é? E por isso que eu vim aqui falar desse portal, porque eu achei muito importante a gente se concentrar um pouquinho e pensar que o mundo dúbio, o mundo de escolhas, né, onde as minhas escolhas, meu livre-arbítrio, ele deveria ser algo inexoravelmente encaminhador da minha vida, escolhas de outras pessoas podem não facilitá-la, não é? Como uma guerra mundial. Não é? Então achei importante, né? Como falei, trazer um ritual, mas um ritual que a gente possa pedir para nós, não é? Mas também ao mesmo tempo a gente possa pedir que o mundo, os conflitos entrem nessa dualidade de escolhas, não no caminho de guerra, mas no caminho de paz. Eu não quero entrar aqui com clichês, pedir paz no mundo, isso, coisa assim, não é? Não quero entrar aqui nesse coisa parecer infantilmente, né? Paz no mundo, né? Não parecer uma Miss Brasil, Miss Portugal, Miss Universo, né? Que o importante na declaração é falar paz no mundo, assim parece ser uma ótima pessoa. Não é isso. O que eu venho aqui é em algo que é difícil eu falar, já falei, né? Que é difícil eu falar sobre portais pela sua complexidade, não porque eu não gosto de falar, e até mesmo porque eu não gosto de usá-los, que eu uso bastante. Mas não podia deixar de atender este chamado espiritual de ser importante individualmente para cada um de nós, não é? Poder fazer um ritualzinho, uma concentração, uma meditação, um banho, ou tudo isso, né? Pedindo algo para nós, né? Nas nossas escolhas, mas também que as escolhas do mundo neste momento, que são importantes para as nossas também, também sejam feitas por um caminho que preserve o livre-arbítrio, não é? Todo mundo gosta de ter livre-arbítrio, todo mundo gosta de ter escolhas, e num ambiente assim de guerra mundial, essas escolhas podem ser bastante reduzidas, não é? Então a gente tem que pensar um pouquinho, não em clichê, mas numa realidade, não é? No realismo. Não é fatalismo, não é a querer aparecer, mas é um realismo evidente que a gente não pode ir na Rússia, né? Eu não posso ir na Rússia falar com Putin, não é? Nem com nenhum outro governante ou algo que se pareça, né? Mas energeticamente é aquilo que a gente pode fazer algo, né? É torcer, né? Torcer para que as coisas se encaminhem, onde a vida de cada um seja respeitada o mais possível, né? Então essa paz no mundo entra com uma coisa não como um fetiche, mas sim uma realidade que a gente, do bem, não é? Deveria torcer, né, pelo caminho de paz, tá bom? Então o ritual vai ser para a gente pedir para nós, né, as nossas, principalmente, né, mundo de escolhas, dualidade.
poder pedir, não é, boas escolhas na nossa vida. O dois, como eu falei, casal, né, problemas aí de relacionamento, né, resolver questões aí de relacionamento, encontrar um bom parceiro, uma boa parceira, fazer as pazes, estar bem com alguém, fazer uma reconciliação. É claro que é positivo e possível neste ritual, não é um ritual de amarração, é um ritual de boas escolhas, é um ritual de elucidação, emanar boas energias, né, nas escolhas, no livre-arbítrio, né, e que esse livre-arbítrio seja positivo, das nossas escolhas, as escolhas de quem nós amamos e, como você ouviu, as escolhas, de uma certa maneira, do mundo em geral neste momento, né? Por isso esse chamado espiritual deste portal eu achei muito importante, não podia deixar de estar aqui com vocês, não é? Uma coisa também que eu gosto de pensar, não é? Escolhas, né? Muita gente vem assim numa consulta comigo e falando assim, eu escolhi errado no futuro, podia ter feito isso e podia ter feito aquilo, não é? Mas o mundo, né? A existência do espírito, não é? Ela se dá justamente pela nossa capacidade, não é? De observar, de pensar. A existência de um espírito, né, inteligente se, se localiza justamente nessa capacidade de a gente olhar de uma certa maneira, estarmos no presente, olharmos para o passado, refletir sobre ele e encorajar-nos para algo, não é? Para bom ou mal, não é? Para o futuro, né? E dentro disso temos escolhas. E a gente às vezes pensa muito assim, né? Se no passado eu tivesse feito algo, uma opção diferente na minha vida, tudo poderia ser melhor, né? Eu podia ter estudado, e então o meu trabalho hoje seria mais bem remunerado, seria menos braçal, não é? Menos exigente, seria assim uma vida independente. E claro que é uma realidade, é positivo estudar, né? Mas a gente quando pensa assim nas más escolhas que eu fiz, porque eu estou passando por uma certa dificuldade, né, financeira, emocional, seja o que for, ou seja, algo que me proporciona, que me impinge, na realidade, um sofrimento, né? E a gente cria a possibilidade de ter tido outra escolha, né? Essa outra escolha vai ter coisas melhores, não é? Que você vai pensar que é aquilo que não impingiria certo sentimento que você está vivendo hoje pela escolha que você fez, mas esquecemos que teria outros sofrimentos pelo aquele caminho, porque toda escolha envolve ah, diferença, caminhos diferentes, e todo caminho tem dor. Né? Todo caminho tem as suas dificuldades. Né? Então, escolha o que não escolher, poderíamos ter dores diferentes, mas teríamos as dores, não é? Então, há coisas boas que eu não vivi, fazendo uma outra escolha, mas também tem dores daquele caminho que eu não vivi. Estou vivendo a minha escolha atual, né? E isso comigo, isso com cada um de vocês, né? Estamos vivendo as dores de certas escolhas, mas limitadas a essa escolha e não a todas. Estamos usufruindo também alguma coisa boa dessa escolha e não podemos usufruir tudo de bom que existiriam noutras escolhas. Né? Então, toda escolha limita algo mal e limita algo bom. E temos que ter consciência disso, não é? Mas é bom ter escolhas, é bom, não é? É aquilo que impede dor, sofrimento, não é? Numa filosofia de Rousseau, não é? Quem não faz escolhas, não é? É, por exemplo, gato, né? Gato não tem escolhas, né? Ele vive gato e pronto, né? Nasceu gato, vive gato, morre gato. Você alimentando, você fazendo carinho, ele tendo uma parceira, né? Ou se for esterilizado, não é? Ele não vai pensar nisso, não vai pensar na consequência filosoficamente da vida, não sabe que vai morrer um dia, então ele tem poucas escolhas e não tendo escolhas e ele sendo bem tratado, ele está feliz da vida, não tem a possibilidade de pensar noutra escolha, ele não vai pensar e se eu fosse cão, né? E se eu fosse humano, não, ele vai viver essa vida de gato o mais feliz que uma vida de gato proporciona. Mas não pode ir além disso, não é? Não há uma individualidade alargada espiritual, né? Nem uma individualidade como encarnado.
nós podemos construir nosso caminho, satisfeitos com alguma coisa que a gente tem na nossa vida, a gente tende a tentar mantê-la. Não satisfeito com algumas coisas, a gente tem a tendência a querer alterá-las, e se tivermos força, e a força sendo movedora de capacidade, podemos alterá-la, né? Estamos numa fase do mundo também que facilita, né? Não gosto de rugas, faço botox, não gosto de gordura, faço ginástica ou aspiro, eu cresço, diminuo certas coisas, não estou bem com a sexualidade, mudo, faço escolhas. Então, nesse sentido, nós temos muito mais hipóteses de escolha do que há uns anos atrás, não é? Mas lembrando sempre, vamos trazer alegrias de uma escolha e vamos trazer tristezas de uma escolha. Mas não vamos viver alegrias, mas também não vamos viver sofrimentos de outras escolhas ou falta de possibilidade de outras escolhas, não é? Então é o momento da gente se concentrar e pedir boas escolhas. Pedir conscientemente que essas novas escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida tragam as maiores possibilidades de alegria e as menores dores possíveis, né? Enfrentar essas dores de cara erguida, e que nosso livre-arbítrio, né, seja sempre algo que nós próprios respeitamos, não é? Que não vivamos no arrependimento, né? A gente pode se arrepender do passado em algumas coisas, mas não podemos viver no arrependimento. Coisa hoje que eu disse até numa consulta com uma pessoa, estamos a falar sobre isso, tá? Ou seja, várias coisas me motivaram a fazer este vídeo, tá? Então é o momento da gente parar um pouquinho, pensar e saber, não é? Parar de chorar mágoas do passado, saber que cada caminho tem a sua dor e sua alegria, e a gente está num que a gente conseguiu construir até agora. E a gente quer agora conseguir intensificar, que a gente tenha capacidade de fazer boas escolhas no futuro. Mas eu queria pedir para vocês, né? Essa é uma motivação, o bem-estar de vocês, o meu também, claro. Mas a boa energia aqui para o mundo, né? Que o mundo consiga, neste momento meio crítico, não é? Encontrar o caminho, a escolha seja de paz, não é? Dentro dessa paz vai ter coisas boas, né? É um regime de paz, vai ter os seus sofrimentos também, sempre a iminência de uma outra guerra e outras coisas, mas acho eu que não vai ter as dores do outro caminho, não é? As dores de um caminho de guerra que invariavelmente será sempre mais difícil, será sempre mais doloroso, né? Para todos nós. Né, e as nossas escolhas possam ser bem mais reduzidas. Né? Já passamos por pandemia, estamos passando um processo de encarecimento das coisas. Né? A gente é livre de ir e vir para onde a gente quer, não é? Mas com o preço da gasolina, né? Não sei, o preço que ele está, a gente às vezes... Né? É uma maneira de não ser tão livres assim, não é? Não é? Já parou para pensar? Eu sou livre para ir onde eu quero, devo e posso, não é? E esse posso, não é? Com esta inflação, esta imposição de preços em muitas coisas, na gasolina é um exemplo, né, que eu dei, limita escolhas, né? Então a gente já passou por um processo de ser obrigado a ficar em casa, o preço das coisas vai também, de alguma maneira, obriga um pouquinho mais a gente também ficar mais um pouco. E uma guerra, né? Não querendo fazer humor sobre isso, né? Mas é um sarcasmo de chamar a atenção, não é? Que coisas limitam o nosso livre-arbítrio, né? A gente vamos tentar não limitar tanto assim com essa imposição de conflito mundial, tá? E pensando, claro, nas perdas humanas, nas perdas que possam emergir desse conflito, que eu não acredito que haja, né? Ou pelo menos de certas proporções acredito que não haja, e como a fé me move, eu acredito que a gente, todo mundo unido, energia da paz, né? que aliás cientificamente está comprovada que pode reverter situações que às vezes pareciam inevitáveis e difíceis, né? Então a gente vai se unir aqui, né? Somos um grupo razoavelmente grande, energético, grande não só pelo número de pessoas, mas grande de coração, porque eu conheço muitos de vocês, muitos mesmo, já atendi milhares de vocês, e aquelas
E praticamente todas as pessoas que eu atendi sei que são de grande força interior, de grande bondade, de preocupação também com o seu próprio livre-arbítrio, com o livre-arbítrio do outro e o livre-arbítrio, vamos dizer, do mundo. Por isso é quase uma convocação aqui do bem. Claro que não é uma convocação imposta, né? Mas uma convocação assim, vamos pedir para nós, vamos eh, fazer aqui um ritual que as nossas escolhas possam ser dignas, né, de uma vida digna, né, no amor, na prosperidade, na paz, né, e que o mundo também se dirija com as suas boas escolhas, tá? Muita coisa a gente podia falar aqui infinitamente quase, não é? Podíamos ficar aqui conversando muito. Eu gosto muito de conversar com vocês. Não sei se vocês gostam quando eu converso, mas eu gosto muito. Mas a gente tem que, claro, né? Estamos aqui num vídeo e resumir um pouquinho, né? Alguns de vocês resumiram já falou pra caramba, né? Mas a verdade para mim é resumir, tá bom? Então, gente, vamos começar devagarinho a falar sobre o ritual. O ritual é uma coisa que intensifica muita energia, né? E por isso que é o que eu falei no início do vídeo, que eu não marco muita presença aqui em falar de portais, né? Porque às vezes é tendencioso a pessoa ir fazer assim umas pesquisas e tal, e bota para frente algo que não entende, né? Então, eu acho que falando publicamente, né, o nosso ritual tem que ser o mais simples possível, tá? Quem grupos aí, sociedades secretas fechadas, mas de cabeça assim mais aberta, como é uma dualidade de casal, vão usar sua energia sexual para isto, com certas entidades, com certas energias, ótimo, muito bem, mas é para quem tem conhecimento. Pessoal aí da magia do caos vai fazer os seus os seus sigilos ou até mesmo os seus demons aí com aquilo, com a dualidade, usando cartas do tarô, ou a numerologia 2, né, com seus desenhos, seus simbolismos, cada um no seu tipo de cultura, de, de hábito, né, que usa a sua magia cautista, né? Mas isso também é para quem sabe, né? Isso aqui para explicar isso, tínhamos aqui uma infindáveis tempos, né? Então a gente vai se concentrar e vai colocar assim: somos todos pessoas que queremos algo para nós e vamos buscar uma energia simples, prática, sem o risco de alguns de vocês, né, se meter em algo que não saiba e pegar nesse ritual que tem um processo, né, vamos chamar assim, um redemoinho de energias, né, e fazer algo que normalmente já não devia e numa situação dessa não deveria mesmo, né? Então vamos assim para o mais simples, básico possível, tá bom? Mais simples, básico possível. Vamos dizer que você não tem nada em casa, mas tem um sonho aqui de alguma coisa para você. O mais simples possível, gente. Prato branco, vela branca, copo d'água transparente, água cristalina. Tá tudo branquinho aqui. Então não tem nenhuma cor, não tem nenhuma energia que não seja bem-vindo para uma energia de paz, tá bom? Eu não vou acender a vela, tá bom? Mas a gente vai se... Faz de conta que você está fazendo o ritual assim. Horário amanhã. Olha, é muito interessante amanhã, não é? 20 horas, 20 minutos, 20 horas, 22 minutos, 22 horas, 20 minutos, 22 horas, 22 minutos. Mais dois você coloca aí para você, tá bom? Uma coisa também importante, 22 de 2 de 2022 tem a numerologia 3, não é? Embora são muitos dois, tem a numerologia 3, que é um triângulo. Então é assentar bases, é assentar estruturas, é assentar no relacionamento uma base mais firme, é você ter mais firmeza em algo que você quer, mais conhecimento, mais vontade de vencer, uma estrutura de trabalho mais firme, entende? Então é interessante o triângulo aqui usado, né? E o triângulo eu vou falar depois, né? Mas vamos aqui só o que é mais simples que possa existir: prato branco, vela branca, copo d'água, tá? Repare, o copo d'água está do meu lado direito,
Só isso que você tem que observar. Então a gente vai aqui fazer esse ritual, você vai rezar uma oração, oração qualquer uma, tá bom? Pode ser uma oração decorada como um Pai Nosso, que é um mantra, ou pode ser só uma conversa com Deus, né? Deus, estou aqui, Deus, uma entidade qualquer, tá bom? Que você tenha filiação, né? Mas Deus, eu estou aqui para fazer esse ritual, não é? E esse ritual é muito importante, isso aqui que eu vou falar, é em prol de mim, dos meus e do mundo, tá? Em primeiro lugar, vou, não sendo egoísta, vou pedir paz para o mundo, que estamos numa fase difícil, uma eminência de uma guerra, e queria pedir a espiritualidade maior, né? Tudo com as suas palavras, né? Você depois revê o vídeo, né? Você depois, mas você não é obrigado a seguir minhas palavras, a letra e coisa e tal, né? É só conversa íntima com Deus, tá? Mas essa parte de pedir paz ao mundo, né? Mais ou menos dentro disto, tá? Então, nesta fase de iminência, de guerra, né? Queria pedir, dentro das escolhas possíveis, que a escolha seja a da paz, que a escolha seja a mais pacífica possível para o mundo. Tá? Deus queria pedir para os meus. Aí você pode falar filhos, pai, mãe, família, amigos, né? Também encontre, né, a sua paz interior, paz nos relacionamentos, essas pessoas que alcançam seus sonhos e que as suas escolhas sejam regidas pelo o bem deles próprios, do próximo e do mundo. E agora chegou a minha vez, não é? Aí você faz os seus pedidos, né? De estruturação, paz na sua vida, paz no seu relacionamento, na sua família, proteção, quer um amor bacana. Aí você bota para frente aí tudo que de bom você quer pedir para você, não é? Eu acho que nem preciso falar isso em qualquer ritual, mas nesse então você não vai pedir aqui uma energia assim de vingança, de que seja algo conflituoso, entende? Aqui é só uma energia realmente, né, que seja encaminhadora de paz pacífica, entende? Nada de algo assim relacionado com uma energia que você tem assim, menos boa com alguém, logo com o vizinho, com a sogra, né? Vamos pôr isso aí de lado, né? Que tudo se resolve em paz, né? Você nem pode ouvir o nome da sogra, mas vamos lá, pôr paz. Se não consegue, não traga o nome, não traga o conflito, entende? Se a gente quer o mundo estar em paz, em primeiro lugar a gente tem que estar em paz, não é? E se a gente não consegue, né, vamos pelo menos não pensar. Vamos estar tudo que nos traz paz, desejo, vontade, escolha, que seja assim pacífica, próspera, vencedora, mas humilde ao mesmo tempo, não é? Equilíbrio, tá bom? Ok? Este é o ritual mais simples que pode ser feito, não é? Prato, vela, copo. Qual você? Tem mais velas em casa, você quer intensificar um pouquinho. Você pode usar mais velas? Eu falei de triângulo, então a gente pode fazer um triângulo. E, gente, aqui eu estou exemplificando aqui com uma vela cor-de-rosa e uma vela amarela, não é? José, por que a rosa, a vela rosa? É um exemplo. Você não é obrigado nem a usar mais essas duas velas e não é obrigado a usar essas cores, né? O rosa é uma energia do amor, paz e amor. É o que está aqui, ó, paz e amor. Amor e paz e amor, tá bacana. Eu, como estou escrevendo um livro, não é? Aqui a concentração trazida pela vela amarela, também a ligação com a terra, também a ligação com o conhecimento, entende? É interessante para mim ter aqui a vela amarela, né? Estudos, racionalidade, e também tem um certo sucesso, que tem uma ligação com o amarelo, né? O dourado, o ouro, né? Também traz energia de prosperidade. Então, para mim, está um conjunto, assim, para mim, bem conseguido, tá? Vocês podem aí pesquisar na internet o simbolismo das cores das velas e ver outros atributos, né? Que pode ser uma vela, em vez de amarela, ser uma vela castanha, para você estar mais ligado à energia da terra, à energia uma vela dourada, aqui em vez de cor-de-rosa pode ser um lilás, que você quer desenvolver seu lado espiritual, tá bom? Então também é uma energia de paz e amor. Gente, agora,
Tudo ótimo você ter uma vela, por exemplo, cor-de-rosa, que é a ligação com o amor. Tudo ótimo. Amor entre os homens, amor, né, que resolva conflitos, amor na sua vida, ótimo. Eu só entenda, a gente segue um princípio do começo, segue até o fim. Não é muito bom nesse ritual você ter uma vela vermelha. É melhor você ter uma rosa. José, por quê? Vermelho puxa paixão, José. Né? Eu pesquisei, vermelho puxa paixão, puxa paixão. Mas paixão, é bom você viver uma paixão, né? Mas ela também pode ser simbolizada, né, pela rosa do amor, passar de paixão para amor, não é? E as etapas de amor, para chegar ao amor, passa pela paixão, não é? É necessário. Então já está incluído aqui. Então por que não pode? Não é que não possa, não deve. Por quê? Porque o vermelho também é uma energia de batalha, é uma energia de sangue, de luta. A gente está pedindo paz no mundo. Entendeu? A gente está pedindo paz no mundo, vamos respeitar a simbologia em todo o ritual. Né? Então você põe um branco da paz, você põe um vermelho. Eu sei que pode ser pela paixão, né? Mas ao mesmo tempo é uma energia de garra, de luta, que é bom ter. Mas, gente, a gente está aqui espiritualmente, pedindo para nós, estamos nos colocando, vamos dizer, de joelhos, e para a gente, de uma certa maneira, até a gente ser um pouco mais merecedor e abençoado, a gente está em primeiro lugar colocando o livre-arbítrio do mundo geral, não é? Baseado na paz, que seja primordial, antes de nós mesmos. Antes de nós mesmos, do que a gente quer, entende? Então, se a gente vai pôr aqui uma energia de paixão, de uma certa maneira você está superando aquilo que a gente começou. Que é, em primeiro lugar, o mundo, depois as nossas pessoas amadas, em terceiro eu. Você mete aqui uma vela vermelha, você está ultrapassando isso, né? Porque ao mesmo tempo que você põe paixão, você põe garra, mas você põe energia, batalha, sangue, né? Não combina e as coisas têm que ornar, não é? Tem que combinar, tá certo? José, mas era bacana eu ter paixão, ter garra. No outro ritual a gente faz, tá bom? Mas neste aqui, vamos deixar a energia soberana, vamos deixar um pouquinho nós para trás e vamos pedir da mesma maneira. Da mesma maneira que você pede amor, você já está pedindo paixão, não é? Inclui, entende? Você já está pedindo capacidade para amar, entende? Se você põe, por exemplo, uma vela amarela, capacidade, intelectualidade, abundância, prosperidade, também está uma combinação que está te dando aqui garra, sem passar pelo furor do vermelho. Eu sei que é interessante para alguns, mas vamos deixar para um ritual que seja mais nós, mas só nós, não é? Aqui é geral, senão não estava aqui, como eu expliquei, tá bom? Certo? Dito isso, você vai colar as velinhas, eu não vou colar, tá bom? Não vou acender, mas fazendo aí que você vai acender essas 3 velinhas. Vai fazer os seus pedidos. Aí os pedidos são exatamente como a gente fez, só com a vela branca. Vai pedir paz, amor, prosperidade, paixão. Você pode pedir paixão. Você não está simbolizando a guerra, né? Você não vai pedir guerra, você vai pedir paixão. Pode. Você está passando pela paixão, pela capacidade de amar. Um amor, olha, um amor, vamos dizer aqui, um amor racional, equilibrado, baseado no amor e na paz, né? Repara, tudo isso vai buscar os valores da paixão, da serenidade, da fraternidade e até mesmo da sexualidade, né? Que tem ligação aqui com a terra, tá bom? Uma vela amarela, uma vela dourada, uma vela castanha, tá bom, gente? A gente pode complicar um pouquinho mais o ritual, podemos aumentar essa energia, né? Podemos. Mas você que vai fazer só com a vela branca, não tem mais nada em casa, tá bom? Tem uma energia assim vibratória, simples, né? Jesus trabalhava com a simplicidade, com a humildade, né? Então você não precisa fazer megas rituais, tá bom? José, eu gosto muito de usar ervas. Posso pôr umas ervinhas aqui? Uma coisa interessante aqui é o alecrim, erva de Nossa Senhora. Pode pôr tapete de Oxalá, que é o boldo.
pode pôr louro, prosperidade, né? Entende? Ou seja, pode pôr essas ervinhas aqui. Posso tomar um banho com essas ervas, uma combinação? Excelente, excelente. Tá? Mas, José, vamos lá, para fortificar até um pouquinho mais, diversificar um pouquinho até a minha maneira de. Eu vou beber água porque eu não sei de nada, então a água ainda tá só água, tá bom? Até para me adaptar um pouquinho, interessante aqui a coisa do ritual, até para eu saber um pouquinho mais, né? A gente pode usar cartas do tarô. Então quem tem pode usar, quem não tem pode imprimir, né? Pesquisar na internet, imprimir. Quem não pode imprimir, não tem, não pode imprimir, mas quer usar, pode você pegar no caderninho e desenhar a sua maneira, né? Interessante é você pôr o número, a descrição e um esboçozinho, não importa, né? Se você não precisa ser um grande desenhista, mas pode desenhar aqui uma justiçazinha, né? O simbolismo da espada, a balança e coisa e tal, a sua maneira, não que fique rabiscos, não faz mal. Tem a simbologia do tarô na mesma, tá bom? Ok? Bom, o que a gente vai usar aqui de cartas de tarô? Em primeiro lugar, vamos construir o triângulo, um triângulo de forças. E como eu falei, 2022 tem a simbologia do número 3, né, que estabelece um triângulo de força. Então a gente pode usar aqui. Lembra, gente, 2 é dualidade, não é? Então nada é simples. Temos escolhas a fazer. Né? Então não podia ser diferente. Dentro das cartas do tarot, dos arcanos maiores, a gente já tem opções a fazer. Não é? Em primeiro lugar, eu vou usar a carta 2, arcano maior 2, não é? Que é a sacerdotisa, que traz uma ligação profunda espiritual aqui neste ritual. Joia, tá bom? 2. Eu tenho 20, que tem simbologia 2, que é o julgamento. Julgamento relaciona-se com renascimento, não é? Para mim, o julgamento também, e nesta evidência de ritual, assim, a capacidade de pensar antes de fazer, não é? Lembra quando eu falei 2022 você vai e vem? Então é se você pensar, né, no que você vai colher perante uma determinada escolha, não é? Eu escolho isso. Estou no momento de meio de ferro e fogo, mas eu paro um pouquinho e eu penso, o que eu vou colher dessa escolha, né? Julgamento não é isso, não é? Você vai ser julgado por escolhas, atitudes que você fez. Então encaixa, para mim, encaixa bem aqui. Você é livre para discordar de mim, não é? Mas eu, para mim, acho que está interessante. Sacerdotisa, julgamento, muita espiritualidade aqui, muita capacidade de introspecção trazida pela sacerdotisa, e dessa introspecção, esse pensar profundo, não é? De encontro com a espiritualidade do eu, você tem a capacidade de ver o que você vai colher, não é? Através do que você planta neste momento, né? Ou no momento futuro próximo, tá bom? E depois nós temos o 22. Bom, o 22 a gente aqui já começa a bagunçar o negócio, tá bom? Bagunçar no sentido, né? Muita gente olha o carto louco como 22. Se você pode usar, né? Aqui nesse tarot está escrito 0. Mas muita gente simboliza o arcano, né? O louco como sem número, 0, e outras pessoas o 22. A gente tem a opção do 22. Tá? Eu, José, não vou usar. Não é? Não porque eu não gosto da carta louco, eu amo a carta louco, não é? É aquela carta que dá um salto evolutivo na vida da gente, muitas vezes, tá? Mas o louco aqui traz seguindo o conceito do ritual. A gente vai contrariar um pouco, né, a simbologia do louco, não que ele diga isso, mas vai contrariar um pouco a simbologia com a carta louco, pensando um pouquinho, né? Louco é aquele que não pensa um pouco antes de fazer. Não tem essa simbologia? Não quer dizer que eu fazendo uma consulta para você saio louco, ou você tirando uma carta para você, ou outro cartomante te consultando, não quer dizer que o louco que saia não está querendo falar necessariamente de atitudes não refletidas, não é? Pode representar outra coisa completamente o contrário. Aliás, às vezes até um incentivo, né, a chutar o balde, ser um pouquinho mais independente, não levar tudo tão como uma, como
uma filosofia assim mais rígida, tá bom? Não é? Mas neste caso aqui, a gente está usando a energia de cada arcano, né? O louco, no meu parecer, ele discorda um pouquinho, né, do pensado, justificado, não é? Então, no ambiente assim que a gente está também para nossa paz, mas também para a paz do mundo, colocar o louco aqui na minha visão, eu não uso porque acho um pouco contraditório, tá bom? A gente pode usar, então, o 11, 1 e 1, 2. A justiça, não é? Carta 11, a justiça. José, mas eu gosto louco, eu quero usar louco. Não posso? Pode. Entende? Numerologicamente está de acordo com aqui. Simbologicamente, no meu olhar, não. Não é? Mas pode. Tá? Mas se você quer um conceito mais enraizado, eu sugeria que a justiça seja mais prudente aqui. O equilíbrio, a justiça, ser justo. E uma justiça humana, uma justiça de alma, já que a gente tem aqui, e não uma justiça de conceito de pecado, mas uma justiça de fé racional, tá bom? Olha, fé racional, amarelo, um exemplo, tá? Trazida pela sacerdotisa, o julgamento e a justiça, para mim faz um triângulo de força para esta simbologia, tanto pessoal como planetária, positiva, bem construída. Tá aqui, para mim, na minha opinião, tá uma energia bem construída, tá bom? Lembrando também, você pode, não é? Aqui não usar só arcanos maiores, né? E você tem os duques dos arcanos menores, né? Eu não peguei nos outros, peguei no dois de copas, relacionamento, amor, né? Vai bem aqui também, não é? Amor. O ritual que fala do amor, no meu caso tem o rosa, né? O amor geral, né, para o mundo, não é? Não é o mundo se amando assim, mas a energia, né, de amar o próximo, né, tá positivo, né? Há vários tipos de amores. Tá positivo para nós, o nosso amor, se você quer o seu amor bem construído, né, de nova pessoa, ou reconciliação, ou manutenção, ou seja lá o que for, né? Tá bem construído. O dois de copas cai bem aqui para mim, entende? E outra coisa, né? O 2, como eu falei, não é? É dualidade, é escolhas, né? Não podia ser um pouco mais complicado ainda. Lembrando, né, que eu falei do arcano 11, que é a justiça, lembrando que alguns tarôs, se quem não sabia, fica a saber, não é? Que há alguns tarôs que a carta 11 é a força, tá? Então, numerologicamente eu posso usar, lembrando que 11, 1 e 1 faz 2, numerologicamente encaixa aqui. Então pode encaixar a carta força. Não é? José, então posso usar a força? Preciso de força para mim? Para você pode, mas lembra, a gente está dedicando esse ritual a um bem maior e está pedindo, está dizendo a espiritualidade, né? Eu estou me colocando, né, ao serviço da espiritualidade, não de uma forma completamente não querendo nada para mim, né? Vou ser sincero, né? Eu também quero aqui coisinhas para mim, tá bom? Mas eu estou sinceramente, não é? Me colocando ao serviço da espiritualidade, fazendo um pedido de paz para o mundo. De paz. Eu já não pus vela vermelha por causa disso, não é? Se eu vou colocar a força aqui, não é? O que lembra a força? Não é pessoalmente muita coisa boa, mas a força, ganhar pela força. Vai de acordo com a simbologia que a gente construiu desde o início? Não. Deu para entender? Então o que a gente fica aqui? Duas cartas que podem cair bem aqui, no meu olhar. A justiça ou o dois de copas. Tá? As duas têm uma simbologia positiva de equilíbrio, uma um pouco mais virada para o amor, se for sua necessidade, outra um pouco virada. Você tem caso na justiça, né? E você quer que a justiça seja bem interpretada, não é? Não é manipulada, interpretada, não é? Que as coisas corram bem o mais possível, né? Ou fique em paz, ou até que não precise ir para a justiça, né? Caso assim, justiça cai muito bem aqui. Se você quer destacar seu relacionamento amoroso, põe aqui o dois de copas e até mesmo o amor do mundo, amor, né? Entende? Então cai muito bem.
E depois, José, depois é a mesma coisa. Você vai aqui, vai fazer uma oração, uma conversa com Deus, vai acender as velinhas, vai fazer o pedido de paz no mundo, tá? Vai fazer seus pedidos às pessoas que você ama, mais ama, e a seguir é você pedindo as coisinhas para você, tá? Lembrando que nos pedidos de tudo isso não tem aqui nenhuma coisa tendenciosa, não é? É mesmo uma expressão verdadeira, sem se pensar em rivalidades, sem pensar em nada. Mesmo assim, olha, eu queria vencer uma entrevista. Não pense na entrevista como vencer alguém, mas pense numa entrevista o seu lugar de mérito, não é? Ter o seu reconhecimento e ter uma vitória. Não pense nos derrotados, pense só em você como vencedor, não é? A gente nunca consegue ser um pouco exclusivista na nossa vida, né? A gente tem que ser realista, entende? A gente não pode pensar um pensamento daquilo completamente abstraído da nossa vida em prol do mundo, né? Não dá, a gente não é tão Jesus assim, né? E a gente tem as nossas necessidades. Então a gente tem sempre alguma coisa assim que a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? E para compensar um pouco isso, a gente já pediu aqui, não como obrigação, mas algo livre e algo feito de coração, paz no mundo, o livre-arbítrio do seu, né? Que também vai ser incluído, né? Mas o livre-arbítrio das pessoas poder seguir em paz, algo que as guerras não vão deixar tão eficaz assim, né? Espero que tenha dado para entender isso tudo aqui. Eu às vezes me... E como eu falei, se fosse falar mesmo, tínhamos aqui para dias e dias, né? Uma live que nunca mais terminaria, né? Mas de qualquer maneira eu sei que às vezes tento, sou um pouquinho chato até, mas eu não, justamente às vezes tem temas que eu não gosto, né? Não é que eu não gosto, evito um pouquinho, porque a tendência das pessoas é ver coisas curtas, mal explicadas, mal organizadas, mal entendidas, e depois fazer um ritual que não tem nada a ver, como você viu aqui, trocar cartas aqui, e não interpretar essa simbologia do 22 de 2 de 2022 como algo nosso, mas também algo do mundo, já por si só é algo complicado espiritualmente, não é? É algo que não traz mérito não ver isso, tá bom? Pelo menos na minha maneira de ver, não é? Então, para mim, aquilo que é importante é para ser dito, né? Demore, custe o que custar, tá bom? E, gente, e também é uma maneira de vocês, de uma certa maneira, me conhecer um pouquinho melhor, não é? Saber aquilo como eu vejo, um lado racional, espiritual, que tem que ser fundamentado, tem que ser lógico, tem que ser construído, feito de amor, coração, espiritualidade, coisas que a gente, que algumas pessoas conseguem ver, que só algumas outras pessoas conseguem, e tentar interpretar o melhor possível aquilo que nem médio, não médio também não consegue ver, então a gente tem que usar a nossa intuição, mas a razão e a lógica, não é? Como aquilo que eu tentei falar, não usar o vermelho, não usar a carta força, entende? Numa simbologia de união aqui que a gente quer, tá bom? Nada forçado, né? Mesmo no amor, querer um amor, nada de força, não é? Nada forçado, mas tudo bem constituído, a energia do amor verdadeiro, da paz, a união, o racional, a ligação, né? Sexual também das pessoas, né? Parece que não tem, né? Não tem vermelho, mas tem essa combinação com o amarelo, com a terra, né? Eu acho que já falei, mas às vezes não repetir, né? Tira, esclarece um pouco melhor, né? Então, um ritual que é bem conseguido. José, não tem cartas do tarô, posso desenhar? Desenha. Olha, eu tenho preguiça de desenhar, vou usar só 3 velas. Posso mudar algumas cores? Pode. O, o, o preto pode usar, né? A única cor que eu estou pondo um pouquinho de lado é aqueles tons muito avermelhados, que puxa sangue, que puxa luta, puxa guerra, não use, tá bom? De resto aqui, veja a simbologia, se tem lógica para você, se tem lógica para o seu momento. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, eu respondo, tá bom? Se você tiver uma combinação diferente, quer uma opinião, tá bom? Conforme o seu momento, eu dou a minha opinião, mera opinião, tá bom? Mas é isso, conhece um pouco de mim, a maneira que eu interajo assim tento trazer lógica para os meus rituais, para os meus momentos, lembrando das ervas, tá bom? Entende? Pode usar também, pode tomar um banho de alecrim, louro, boldo é excepcional. Eu não tenho, só tenho alfazema, ótimo, tudo bem. Tem rosa branca, puxa paz, energia tranquila,
pode tomar também, tá muito bem, entende? Então é isso, né? Ah, José, nos horários que você disse eu não posso fazer, pode fazer no outro horário? Pode, era só mais para respeitar a simbologia do 2, né? Mas não faz mal nenhum, né? Durante o dia o portal está todo aberto, não vai estar aberto só amanhã, vai estar aberto aí. Esse efeito é muito prolongado, né? 6 meses são muito intensos, tá bom? Mas era interessante o ritual no dia de amanhã, que é, claro, é a sua ascensão máxima de força, tá bom? Bom, espero que tenha gostado, tá bom? Como em todo vídeo, se você gostou, deixa ficar aí o seu joinha. Se tem amigos que acham que pode ser interessante, né? Esta matéria, esse tema, e se for possível para você, partilhe, tá bom? E se quiser fazer parte da família Magia Tarô, se inscreva aí no canal, tá bom? Você, tá vendo? A gente puxa sempre um pouco a sardinha para nossa brasa, não é? Mas é muito importante neste momento, um momento de conflituoso, a gente pensar também nessa concentração da paz, né? Pensar que tudo isso pode mexer, vai e irá mexer, né? Não dá para pensar diferente, mexe na vida de uma maneira ou de outra, mexe na vida de todos nós, né? Então bastante positivo, tá bom? A gente se concentrar e pedir essa paz, não só no dia de amanhã, mas ser o hábito de pedir, tá bom? Qualquer dúvida já sabe, deixa ficar nos comentários. Um grande beijo no coração, paz, bênçãos e luz, e até a próxima.